A paz do Senhor a todos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma leitura em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os teus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o seu bem. Vamos fazer oração? Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amamos o Senhor de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e te servimos, Senhor, com todo o nosso entendimento e o nosso coração. Sabemos que o Senhor tem nos guardado o nosso caminhar, e andamos nos teus mandamentos, e guardamos a tua palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Fala conosco e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deuteronômio, no hebraico é Ele Haderim, são estas as palavras. É um sabor agridoce. Há duas tragédias na vida. Uma é não realizar o desejo do coração e os sonhos. A outra é realizar e completar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Compreender que Deus deu as leis para o seu povo, para o seu próprio povo e nosso povo. Perceber a importância do contato contínuo com a palavra de Deus para não esquecermos do que o Senhor nos ordenou. Deuteronômio é o quinto livro bíblico, pertence ao conjunto denominado Pentateuco. Moisés escreveu o livro e este é uma coleção dos sermões de Israel pouco antes de atravessarem o Jordão. Vemos isso lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Esses sermões foram dados durante o período de 40 dias, antes de Israel entrar na Terra Prometida, após os 40 anos no deserto. Uma nova geração de israelitas estava prestes a entrar na Terra Prometida. Esta multidão não havia experimentado o milagre no Mar Vermelho ou escutado a lei sendo dada no Sinai, e eles estavam prestes a entrar numa nova terra com muitos perigos e tentações. O livro de Deuteronômio foi dado para lembrar o povo sobre as leis de Deus e do seu poder. As lembranças que Deuteronômio traria aos israelitas seriam basicamente 4. A fidelidade para com Deus, a santidade de Deus, as bênçãos de Deus e as advertências de Deus. E nós temos, além de Shema, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, outro texto significativo de Deuteronômio. Em resumo, os 3 primeiros capítulos recapitulam a viagem do Egito para a sua localização atual, Moabe. O capítulo 4 é um chamado à obediência, a ser fiel ao Deus que foi fiel a eles. Do capítulo 5 ao 26, apresenta-se uma repetição da lei. Os 10 mandamentos, assim como as leis sobre os sacrifícios e dias especiais e o resto da lei. Bênçãos são prometidas aos que obedecem. Capítulo 5, versículo 29, capítulo 6, versículo 17 a 19, capítulo 11, versículo 13 a 15, e fome é prometida àqueles que infringem a lei do Senhor. Capítulo 11, versículo 16 a 17. O tema de bênção e maldição continua nos capítulos 27 a 30. Esta parte do livro termina com uma escolha bem definida, que é apresentada a Israel. O desejo de Deus para o seu povo encontra-se no que ele recomenda. Escolhe, pois, a vida. Então Deus nos dá a oportunidade de fazermos escolhas em nossas vidas. Nos capítulos finais, Moisés exorta o seu povo e comissiona aquele que irá substituí-lo, Josué. Registra uma canção e dá a bênção final a cada uma das tribos de Israel. No capítulo 34 é relatado a morte de Moisés. Ele subiu ao Monte Nebo, onde o Senhor lhe mostrou a terra prometida, no qual ele não poderia entrar. Aos 120 anos, mas ainda com boa visão e força da juventude, Moisés morreu na presença do Senhor. O livro de Deuteronômio termina com um curto obituário sobre este grande profeta. Muitos temas do Novo Testamento estão presentes no livro de
de Deuteronômio. São 190 citações no Novo Testamento e é um dos maiores livros que Jesus cita nos Evangelhos. O principal deles é a necessidade de manter perfeitamente a lei mosaica e a impossibilidade de fazê-lo. Os sacrifícios infindáveis e necessários para a expiação dos pecados do povo encontrariam seu cumprimento final de uma vez por todas no sacrifício de Cristo, em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Por causa da sua obra expiatória na cruz, não mais precisaríamos oferecer sacrifício pelo pecado. A escolha de Deus dos israelitas como seu povo especial prenuncia sua escolha daqueles que viriam a crer em Cristo. Vemos isso em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 19, Moisés profetiza sobre outro profeta, o maior profeta de todos, o Messias. Assim como Moisés, ele iria receber e pregar revelação divina e conduzir o seu povo. Vemos isso em João, capítulo 6, versículo 14. Durante o seu teste no deserto, em Mateus capítulo 4, Jesus citou Deuteronômio 3 vezes. Quais são essas citações? E o que Jesus quis dizer ao citá-lo? As citações são Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 4, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, Mateus capítulo 4, versículo 7 e Deuteronômio 6, versículo 13 e 10, versículo 10, Mateus 4, 10. Ao fazê-lo, Jesus ilustrou a necessidade de esconder a palavra de Deus em nossos corações para que não venhamos a pecar contra ele e também para resistir todas as astutas ciladas do inimigo. Deuteronômio ressalta a importância da palavra de Deus. Obediência e pecado têm suas próprias consequências. Ninguém está acima da lei. Moisés, o profeta escolhido por Deus, tinha também a obrigação de obedecer. Qual foi a razão para Moisés não entrar na terra prometida? A razão pela qual ele não entrou na terra prometida foi uma desobediência à ordem clara do Senhor em Números capítulo 20, versículo 8. Então nós vemos em Números capítulo 20, versículo 2 a 13, o motivo de Moisés não ter entrado, pois era para ele conversar com a rocha e ele feriu a rocha. Como os sermões em Deuteronômio transmitiram as leis mosaicas à nova geração? Porque era necessário esta revisão. Em Deuteronômio, Moisés passou ao povo a mensagem básica: lembre-se do Senhor. Olha a importância de nós lembrarmos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Aparentemente, nada incomoda mais a Deus do que o simples fato de ser esquecido. No deserto, obrigados a depender de Deus diariamente, os hebreus não podiam se dar o luxo de esquecer. Logo, porém, iam se esquecer de Deus após entrarem na terra prometida. O sucesso é o maior perigo que ronda o servo de Deus. Cada ruína significativa ocorre ao tomarmos o poder em nossas mãos, em vez de confiarmos a Deus todas as nossas vidas. Então lembre-se do Senhor todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Os sermões de Deuteronômio vêm nos recordar que a vida com Deus nunca é tão fácil e tão estruturada como gostaríamos que fosse. É preciso progredir, enfrentando os novos inimigos a cada curva. Contudo, temos um Deus que intencionalmente se esquece de nossos pecados e se lembra da nossa fragilidade e nos ajuda a cada momento da nossa vida. Temos um Deus de graça que ama incondicionalmente. Assim como Israel se lembrou da fidelidade de Deus, também devemos fazer o mesmo. A travessia do Mar Vermelho apresenta a presença sagrada no Sinai e a bênção do maná no deserto deve ser um incentivo para nós também. Vemos que nós atravessamos esse momento de pandemia, mas a presença sagrada de Deus permanece em nossas vidas. Temos a bênção do Senhor, o maná nesse deserto, dia após dia, e não tem nos faltado nada, porque o Senhor nos incentiva a caminhar. Uma ótima maneira de continuar seguindo adiante é tirar um tempo para olhar para trás e ver o que Deus fez. Temos também
uma bela imagem em Deuteronômio de um Deus amoroso que deseja um relacionamento com seus filhos, uma intimidade com seus filhos. O Senhor aponta o amor como motivo pelo qual ele tirou Israel do Egito com mão poderosa. Não sei o que você está passando, mas a mão poderosa do Senhor tem poder para tirar você dessa situação. E os remiu, vemos isso em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 11. Vemos em Mateus, capítulo 17, do versículo 1 a 8. À luz de Deuteronômio 34, qual a importância deste momento para Moisés? A cena da transfiguração de Jesus contém um fato que passa desapercebido de muitos cristãos. Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas naquele momento Moisés finalmente concretizou o sonho de sua vida, ficou de pé no topo de uma montanha, bem no meio da terra prometida. E nós vemos que lá no Monte da Transfiguração, Moisés representava a lei, vemos Elias representando o profeta, vemos o Senhor Jesus representando a graça de Deus em nossa vida. Caminhando para a conclusão, para refletir e praticarmos. A vida de Moisés, narrada em Deuteronômio, repete constantemente: foi Deus que fez, e é Deus que continua fazendo grandes coisas em nossas vidas. Tudo na nossa vida foi Deus que fez. Como tem sido sua atitude diante das dificuldades, já que é Deus quem faz e fará coisas maravilhosas em nossas vidas. Diante de tantas bênçãos prometidas, como você escolhe se posicionar diante de Deus? Vemos em Deuteronômio capítulo 11, uma palavra bem interessante. Se tu guardares o que Deus te ordenou, se o amares de todo o teu coração, se andares nos teus caminhos, se inclinares os teus ouvidos para obedecer, todas as bênçãos te alcançarão, longevidade e multiplicação sobre ti e tua descendência. Escolhe a vida e possuirás a terra das promessas. Deus te propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ame ao Senhor. Disto depende a tua vida, disto depende a tua família, disto depende a tua vida, disto depende a tua vida. Vamos fazer uma oração para concluirmos? Deus venha nos abençoar, derrame da tua bênção sobre as nossas vidas. E nesse momento gostaríamos de orar pela professora Larissa, que fez aniversário essa semana no dia 24 de setembro. Deus, derrame da tua bênção sobre a professora Larissa, abençoe seu esposo, abençoe seus filhinhos. Ela tem sido uma pessoa dedicada na tua obra, professora das crianças, professora e coordenadora do seminário, uma bênção em nossas vidas e tem participado das lives no final de semana. Cobre ela com o teu amor, com as tuas bênçãos, com a tua graça, com o teu amor e o teu poder. Manifesta a tua glória dia após dia na vida dela e abençoa, Senhor, todos os professores das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos homens e das mulheres. Abençoe o nosso pastor e nos dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Deus os abençoe e boa aula.